Ô, Tiago, antes da gente encerrar esse papo, eu quero que a gente, nos bastidores, estava falando de uma história que me fascina, que é a do edifício Joelma, e que eu estava falando que eu fiquei muito decepcionado porque fez 50 anos essa história e não ganhou uma série documental como eu Teve achei linha que... direta, atualização. Como eu... Atualização. Cara, eu achei que ia ter uma série ali na merecia. Globoplay, Até alguma uma coisa. grande homenagem às Não é, famílias, cara, aos 50 mortos, né? anos, sabe? É uma história, assim, é uma das que mais me choca, que eu lembro de ter visto matérias ou um documentário quando eu era criança e isso ficou na minha memória. E você falou, mas DVD tem novidade disso. Tem novidade. Tem novidade e eu falei, então deixa pra contar. Surpreender. No ar, tá? Então, as 13 almas do Joelma também é objeto de devoção. Isso. O túmulo tá São 13 túmulos que estão no cemitério São Pedro da Vila Alpina. lá na Vila Alpina, não é? É o que o pessoal deixa copo com água, né? É. Só para contextualizar pro pessoal. Contextualize e depois traz Bom, a novidade. incêndio do Joelma, né, 1974, 1º de fevereiro, manhã, início da manhã, um curto-circuito no ar-condicionado do 12º andar, gera um dos maiores incêndios em edificações do mundo e tira a vida de, aí dados oficiais, mas entre 181 e 187 pessoas. Muita gente morreu. É um avião caindo, cara. Um avião. É um avião caindo. Um aviãozão. Um aviãozão grande. Um aviãozão caindo. Diferença que era um edifício comercial em São Paulo. Um né? edifício. Bom, tem uma série de recortes dessa história, né, que a gente não precisa trazer tanto para chegar no Joelma, mas nas 13 almas. Mas o que acontece? Depois de 30 dias, mais ou menos, 13 pessoas não são reclamadas no IML. E aí o que precisam tomar alguma providência, quer dizer, esses corpos não poderiam ficar lá, decidem levar esses corpos para o cemitério da Vila Alpina, que era um cemitério novo à época, tinha um pouquinho mais de 2 anos, e sepultam em 2 levas, né, essas 13 pessoas, no mesmo lugar, em túmulos perfilados. Muito bem. Dizem que, numa ocasião, um funcionário do cemitério começa a ouvir gritos muito agoniados saindo dessas sepulturas. E ele, intuitivamente, para acessar esses gritos, pega um balde de água e começa a jogar em cima. Ele sabia da origem daqueles túmulos, sabia que eram pessoas que haviam falecido no edifício Joelma. Ele joga, ele diz que os gritos silenciaram. Muito bem. A partir disso, já existia um processo de, não devocional, mas um processo comunitário de orações no local, porque isso é muito bonito também. As pessoas, antigamente, depois até conto uma história de um milagreiro parecido, assim, quando as pessoas morrem e são deixadas em cidades que não são a delas, ou então não tem assistência da família, muita gente abraça e vai lá cuidar. Só para, já que eu falei que em Tirapina tem uma história, daqui a pouco eu volto. Relaxa, só um parênteses. Tem um parênteses. Em Tirapina tem uma história de um menininho que chama Anjinho Migrante. Uma família viajava para Poços de Caldas. Essa família tem uma criança que está adoentada no trem. A criança morre no trem. O maquinista fica sabendo, não sabe a razão da doença. Pode descer todo mundo. Fala, pô, mas como vão descer aqui? Desceram em Tirapina. Em Tirapina são assistidos por um cara que era ajudante, carregava a mala, que também era marceneiro, também tinha habilidades manuais. Esse cara leva todo mundo para casa dele, faz um caixãozinho para a criança, chama a comunidade adquire ou organiza um sepultamento no cemitério da cidade. Essa criança é enterrada lá, a família segue viagem, eles juntam um dinheirinho, que a família não tinha dinheiro para coisa. O desespero dos pais era que a gente vai descer, a gente não tem como seguir. E então, a comunidade arruma dinheiro e fala, podem ir. E aí acabam indo rezar para essa criança e cuidam, adotam essa criança morta no cemitério. Coisa mais linda. Nossa, coisa mais linda. Uhum. Adotam essa criança morta até que um tempo, depois de tanta oração, depois de tanto zelo, tanto cuidado, alguém faz um pedido e o anjinho migrante, tá lá a plaquinha, anjinho migrante. Que bonito, cara. Acaba adotando. Então, tô falando isso porque na Vila Alpina aconteceu algo parecido. As pessoas iam lá rezar pelas 13 almas, eram 13 pessoas que não foram reclamadas. Você imagina, depois até hoje nos comove a história do Joelma. Você imagina ainda com esse componente das pessoas não serem reclamadas, elas terem morrido
não terem ninguém para ir rezar por elas. Bom, isso é feito. Então, não existia processo devocional, mas existia essas orações. Quando acontece quando esse relato é propagado, né, da manifestação sobrenatural, inevitavelmente existe uma associação à ideia das 13 almas benditas, que são 13 almas, em tese, 13 almas, né, de soldados romanos que teriam participado da Via Crucis. E quando Cristo é morto, quando Jesus de Nazaré é morto, Cristo é o ressurgido, né? Quando Jesus de Nazaré é morto, eles se converteram imediatamente. Então, mesmo convertidos, quando eles morreram, afinal de contas, tinha participado da Via Crucis, né, cara? Então, não é assim. Uma coisa simples. Tudo bem que você se converteu, não vai pro inferno, mas vamos terminar de acertar. Aí, né? Então, são almas que foram levadas ao purgatório, que é para quem passa de ano vai pro céu, para quem repete vai pro inferno. A recuperação, quem fica de recuperação né? fica no purgatório. Então, houve a associação com as 13 almas, e aí, engraçado, onde que eu falei que tem novidade? Porque existia uma ideia de que essas pessoas haviam morrido juntas dentro do elevador, incineradas. Sim, eu lembro que você chegou a comentar isso, e durante muito tempo na minha cabeça era muito nítida isso, que as 13 almas eram as 13 almas que estavam juntos no elevador, num negócio trágico que acabou se virando uma massa. Isso. Presta o livro que eu vou só pegar, eu vou dar o crédito pro cara que desmistificou atualizou essa história. E aí o que aconteceu? Agora houve um estudo de um jornalista chamado... Cadê? Nome difícil para legendar. Não, ele chama Adriano. Tá aqui. Adriano Dolph, tá? O livro chama Fevereiro em Chamas, as histórias dos incêndios do Andraus, Joelma e Grande Avenida. É esse filme é esse livro que Tragam é novidade? Tragam ele aqui. É esse livro que é novo? Esse livro é novidade. Esse livro foi lançado ano passado. Você falou que não tinha nada ano passado. Você tem um contato dele? Não tenho, mas não é difícil de achar. É o Adriano Dolph. Tá aqui, ó. Tá aqui no finalzinho como referência, inclusive bibliográfica nossa. E ele fez um estudo muito aprofundado de documentos oficiais. Então, ele não encontra nenhum relato de pessoas que morreram, de 13 pessoas que morreram dentro do elevador. Mas ele achou uma pessoa que morreu dentro do elevador, que era uma ascensorista, mas ela foi sepultada, a família, nada. Tal. Mas não aconteceu isso. Não aconteceu. Somado a isso, eu recebi de uma cartorária os 13 atestados de óbito das pessoas das 13 almas. E é muito interessante o seguinte, 2 dessas pessoas não morreram carbonizadas. Muito provavelmente, se a gente considerar que muita gente se jogou do prédio, elas morreram de politraumatismo, traumatismo craniano. Então, 11 pessoas morreram carbonizadas, mas 2 não. E elas foram todas sepultadas juntas. Então, criou-se essa ideia mitológica de que elas foram submetidas ao martírio, um dos maiores pode existir, você imagina, reproduz com muita fidelidade o que seria de repente uma morte no inferno. Então a ideia que se tem de inferno, você frequentar o inferno deve ser isso, um lugar completamente fechado, escuro, muita gente agoniada, gritando, altíssimas temperaturas. É o inferno. É um pesadelo. É parecido com o inferno. Então, quer dizer, qualquer tipo de pecado que essas pessoas pudessem ter cometido ao longo da vida, ali elas teriam depurado, porque existe essa ideia do martírio. E, a partir disso, somada à história que o cara falou, compreende-se que as 13 almas, na verdade, são as 13 almas, ou são as 13 almas, ou são uma vertente das 13 almas benditas. Sim. Né? Dentro dessa construção, completamente heterogênea de várias culturas religiosas, que passa do espiritismo, da reencarnação, do catolicismo, de doutrinas católicas, porque as 13 almas não fazem parte dos textos do Evangelho, mas fazem parte de análises doutrinárias da igreja, né? Eu digo isso porque eu fui no pequeno museu das almas do purgatório em Roma. Então eu sei que isso faz parte do que se estuda na igreja.
Então, a história que eu acho muito interessante sobre as 13 almas é essa atualização. Isso faz alguma diferença para a devoção das 13 almas como milagreiras? Não. A menor devoção. Nada. A menor diferença. Porque as pessoas... quem estabelece isso não sou eu, não é você, não é o devoto. Entendeu? Não é elas terem morrido dentro do elevador, fora do elevador, o cara jogar no prédio. Politraumatismo, essas pessoas, a partir dessa triste história, as pessoas desenvolveram o respeito, o compadecimento, senso a oração, de comunidade, a fé, o senso de comunidade, e acabaram pedindo ajuda e recebendo ajuda dessas pessoas que já morreram. Então, é isso que importa. E lá é muito louco. Você vai lá, tem cara agradecendo o título do Corinthians, tem cara agradecendo a cura do câncer, o filho que parou de beber, o Maré 99 que conseguiu vender. Não pegou fogo, né? Não pegou fogo. Então, tudo tá lá. Então, não faz diferença nenhuma do ponto de vista da devoção. Todo bom papo precisa de uma bebidinha para acompanhar. Faltava isso no Elementar, agora não falta mais, Marcão. Não falta, graças a Magu Bebidas, que agora é nossa parceira. Foi a primeira empresa a criar o Moscomule, que já vem pronto para beber. Vem até com a espuminha e a caneca. Licores maravilhosos, incluindo o doce de leite que tá aqui na mesa. Aqui, meu Deus, sabores incríveis. E a cachaçinha no barril de carvalho, que é para quem gosta aqui. Sensacional, DVD. Faltava bebida no Elementar, não falta mais. E também não pode faltar na tua casa. Então entre em contato agora com Magu Bebidas. @Magu Bebidas no Instagram, atendimento 24 horas por dia, entrega em todo o Brasil, receita de família, cuidadinho ali de artesanal, mas qualidade industrial.